Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Gente, a gente começa o programa, vocês não sabem o que rola aqui nos bastidores antes de começar, e fica todo mundo rindo. Olha, você está olhando para mim ali rindo, né? Nós estamos começando o programa Cultura Geral agora atrasado, a gente está falando de fotografia aqui. Eu fico boiando igual, né, igual aquela coisa na água, né? Que não sei de quase nada. Eles falam assim, dá um diafragma aí para cima, um diafragma para baixo, para chegar mais, eu não entendo nada disso. Bom, começando agora atrasadíssimo o programa Cultura Geral. Hoje o programa é eu e o Léo, vai ser assim, Betão e Léo, uma dupla sertaneja, né? Nós vamos falar um pouco de fotografia aqui, vamos falar um pouquinho dessa... nós vamos bater um papo aqui sobre essa coisa de ser homossexual, agora pela lei ser homossexual, agora você tem que fazer um tratamento, que ele pode ser encarado como doença. Pode um trem desse, gente? Vamos começar o programa Cultura Geral. Seja muito bem-vindo aqui nessa sala de bate-papo. A gente vai tentar trazer aqui o Thales de novo. Ele está muito atarefado esses dias, por isso que ele não tem vindo para a gente poder fazer o programa de diversidade. Mas, semana que vem, eu vou ter que trazê-lo, nem que seja amarrado aqui, para a gente poder tratar desse assunto, junto com a doutora Cristiane, que esteve aqui ontem, né? E nós tratamos desse assunto aí do estupro, né? Que é uma coisa horrorosa, né? Ontem o programa, a primeira parte, foi até meio triste, né? A gente fica um assunto meio triste, meio pesado, mas precisa ser tratado e falado aí para as pessoas, tá certo? Bom, Léo, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura mais uma vez, cara. Obrigado, Betão. Tá sumido agora, foi lá, deu um trato no tupete. Tive que dar pra aparecer bonito aqui, pra ficar à altura do Betão aqui, né? Pois é, mas agora, conta pro pessoal aí que tava discutindo aqui sobre fotografia, falando aqui tá você e o Alessandro aí batendo um papo aí, fica todo mundo aqui olhando, assim, o Eli entende também e tal, e lá ele tá lá no cantinho, lá quietinho, lá os bastidores aqui tava quente, a gente discutindo sobre edição, né, o processo de orçamento das fotografias, né? Que as pessoas não valorizam, às vezes, não valorizam muito, né? Que é muito importante. Querem um trabalho maravilhoso, pagando muito pouco e não valorizando a arte que é. E é trabalhoso, né? Muito o equipamento custa caro, né? Quando a gente fala assim, às vezes eu tô falando assim, o diafragma, aquela coisa, mas cada coisinha da máquina que estraga é uma fortuna, né, Léo? Exatamente, a gente estava falando isso aqui agora anteriormente, ao início do programa, e as pessoas não têm noção do que é um custo de um trabalho, né? Então, não é só o custo do equipamento, tem a manutenção do equipamento depois, né, Betão? Uhum. E muitos profissionais não pensam nisso, então cobram um valor bem abaixo do mercado, e na hora que o equipamento estraga, como é que faz? Pois é. Não tem um backup, não tem como dar manutenção esperada naquele equipamento. Não, e tem um detalhe também, né? Porque os equipamentos são pesados. O Alessandro estava falando, por exemplo, que ele estava fazendo uma fotografia e a coluna travou na hora de fazer as fotografias. Também não faz um alongamento, sabe que vai carregar peso. A gente tem que ver como é que foi esse histórico dele aí, né? Entendeu? Aí tá lá um dia antes, enche de uísque, de tal, de gole. Não dormiu bem, né? Aí depois vai fazer fotografia, a coluna travou. Dá aquela travada, não tem jeito. Mas mesmo assim, é um desgaste muito grande, porque o equipamento é pesado, né? Pra quem... E não só o equipamento que está carregando na mão ali para fazer as filmagens, mas os acessórios todos, né, que envolvem ainda mais uma fotografia de casamento, né, tem que estar, às vezes, com 2, 3 câmeras a tiracolo, né, lentes, etc, flashes, então é muito peso. Uhum. Alessandro vai poder falar com a gente melhor ali, porque fotografia de casamento não é minha área, né, mas ele vai poder falar pra gente ali em torno de quantos quilos, mais ou menos, ele carregava por evento, né? Ele pode falar aí, fala Alessandro, quantos quilos mais ou menos? Aí, uns 6 quilos. 6 quilos. Tá vendo? Então, essa voz que vem do fundo, assim. A voz do além, né? A voz do além, de Nárnia, como dizem. Uns 6 quilos aí. Você andar com 6 quilos. Durante o quê? 4, 5 horas de evento, né? É simples, é só a pessoa pegar um saco de arroz e ficar andando com ele umas 4, 5, 6 horas aí, vai entender mais ou menos o que a gente... Passa para um braço, né? 2 horas depois passa para o outro, meia hora depois para o outro. E o que acontece? 15 minutos, você sua, aí passa para cá, passa para lá. Isso se ele não rebentar, né? Pois é, ainda tem isso. A sujeira. Ô, Léo, mas antes de tudo, vamos falar de fotografia. Aliás, nós já estamos falando de fotografia. O que tem? Outubro Rosa vem aí? Vem aí, vamos falar de uma novidade. Eu acho que é em primeira mão. Eu acho que nem começou a circular hoje, mas estava programado para começar hoje. Eu tive um contato com uma parceira muito legal da Associação Comercial aqui na semana passada, a Cissa. E hoje ela me deu a mensagem positiva aí que a campanha
já está para acontecer, vai ter uma caminhada agora dia 8/10 em prol do Outubro Rosa, com a colaboração da Casa Rosal também, da Associação Comercial de Nova Lima e do Centro da Mulher de Nova Lima. Tá? Desculpe se eu não falei o nome certo, tá? Mas porque estava em siglas, mas já está garantido, a campanha começa agora durante essa semana e a caminhada dia 8/10 no Rego dos Carrapatos, e vai ser feita uma troca, 2 litros de água de coco pela camiseta da caminhada, e vai ser bem legal. A caminhada no Rego dos Carrapatos, um lugar muito lindo aqui, nosso, em Nova Lima. A água de coco, ela é muito recomendada para o tratamento do câncer, né? Isso. E, ô Léo, como é que as pessoas fazem para participar dessa? Você sabe como é que vai ser? Como é que vai ser escolhidas as pessoas para poderem participar da caminhada ou da campanha? Da caminhada e depois depois da campanha mesmo, ali da fotografia, as pessoas vão poder se habilitar ali, quem quer mostrar, quem quer tirar. Pode sim. A campanha de fotografia do Outubro Rosa que a gente está fazendo, ela pode ser feita através das redes sociais, a inscrição. Pode me procurar através do e-mail, da rede social que nós vamos passar aqui depois também, pelo telefone, WhatsApp, etc. Custo nenhum, custo zero. Quem quiser participar é só a gente agendar direitinho o dia da sessão de fotografia e tal. É coisa rápida, são em torno de 5, 10 fotos mais ou menos. Não precisa de maquiar, não precisa de superprodução. São fotos que a gente vai retratar a mulher na sua essência mesmo, naquela coisa dela ali, o momento que ela está fazendo um autoexame, o momento que ela está ali com ela mesma. Então a menina não está produzida, a mulher não está produzida para esse momento. Então é um momento bem tranquilo, não precisa de superprodução, nem figurino. A gente usa um roupão, um tecido, uma roupa leve, casual. Não tem nada de mais em cima da campanha em relação à produção das fotografias. A gente faz no estúdio aqui em Nova Lima, bem no centro, a localização é bem tranquila de todo mundo ir. E é coisa de meia hora, 40 minutos, a gente faz as fotos, é bem sossegado. E o foco da campanha vai ser para as pessoas que teve câncer de mama? Não, o foco da campanha é para a gente despertar o olhar de todo mundo em cima da doença do câncer de mama. Porque ano passado participaram 3 pessoas que tiveram a doença e mais ou menos umas 7 ou 8 que não tiveram nenhum contato, nenhum problema, nem na família, nem consigo mesmo com a doença. Mas quiseram abraçar a causa e fazer as fotos para mostrar como que é importante, né? A conscientização e alavancar essa campanha. Então, esse ano a gente mantém o mesmo foco. Quem teve a doença, está passando por esse processo de tratamento, pode participar da campanha normalmente, fazer as fotos, não precisa ficar envergonhada. Isso é uma coisa que a gente tem que falar bastante, né? Porque geralmente todo mundo fica mais com a autoestima baixa, com vergonha de falar sobre o assunto, e não tem que ter vergonha. A gente tem que bater nessa tecla de que é muito importante. E então o foco é para quem abraça a causa sem ter nenhum motivo com a doença ou quem está passando por esse processo de tratamento. Ela está linkada diretamente com a Casa Rosal? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Caiu um cisco no meu olho. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque antes de começar o mês de outubro, eu quero fazer, ou então até ali no início do mês de outubro, eu quero fazer uma matéria especificamente com o pessoal da Casa Rosal. E com a minha amiga Babá, né, que foi a precursora disso tudo, que Babá tem essa coisa, ela começa um projeto, aí põe na sua mão, pula para o outro, e vai fazendo um atrás do outro, né? Então, trazê-la aqui para ela poder explicar um pouco disso também, né? Como nasceu, da ideia, eu já levei no rádio, né? Mas eu acho que assim, é interessante que as pessoas entendam assim, o trabalho que é feito lá, e tem pessoas que acho que nem sabem que existe a Casa Rosal nesse sentido. E ela está inserida diretamente nesse projeto? Olha, sobre a participação direta da Casa Rosal no projeto com a Associação Comercial, que a Cissa está fazendo essa ponte aí, eu não sei falar direito porque a Cissa vai alavancar essa campanha a partir de agora. Com o meu projeto... Vou ter que fazer um contato com a Cissa. Com a Cissa para poder a Cissa também, intermediar isso. Trazer a Cissa, né? A Cissa vai poder falar melhor sobre isso. Mas, na verdade, foi uma coincidência boa eu ter encontrado com a Cissa. Aí a gente conversou a respeito. E no percorrer da última semana que a gente foi ajustando, né, a foto que vai sair na campanha, que vai ser a foto oficial agora do flyer, né, da caminhada do dia 8/10. Então, nas minhas fotografias, na minha campanha lá do estúdio, não tem nada vinculado diretamente com a Casa Rosal. Mas a gente pode conversar para poder fazer com que todo mundo que está fazendo a campanha, à parte, que se junte e faça uma campanha unificada que vai abranger o maior número de pessoas, né? Sim. A minha ideia, aquela ideia que nós tivemos ainda de Sebastião Salgado e tal, não morreu não. A gente do zoológico, né? Do zoológico, eu acho que é interessante. Só explicar para quem não sabe ainda, não sei se eu já falei isso aqui na televisão, acredito que sim.
que em uma oportunidade eu estava vendo uma entrevista do Sebastião Salgado, para quem não sabe, acho que talvez o maior fotógrafo do Brasil, um dos maiores do mundo, dos melhores também com a qualidade, que é daqui de Minas ele. E ele fez uma matéria no zoológico, ele foi fotografar os animais do zoológico. E aí, ele, nesse cenário de fotografias, eu já contei essa história tanto que eu fiquei até decorado assim, direitinho. Nesse cenário de fotografias, ele foi tirar foto do gorila. E quando ele foca a lente no gorila, o Sebastião Salgado, ele põe a foto no gorila, põe a lente ali, quando ele olha para o gorila, ele consegue enxergar um olhar diferente no gorila, um olhar tristonho e tal. Bom, ele fez a foto e foi embora. Depois ele foi pesquisar e descobriu como é que se faz para chegar com um gorila até o zoológico, né? E para chegar com o gorila até o zoológico, gente, isso ele que falou no Roda Viva, é só quem quiser ver essa matéria, é só acessar, né? Coloca lá no Roda Viva, Sebastião Salgado. Aí você vai ter lá ele falando sobre isso. E ele fala o seguinte, que para conseguir colocar um gorila no zoológico, você tem que trazer o gorila filhote e matar a família dele toda. Aí você mata a família inteira, traz o gorilinho, põe e começa a criar ele em cativeiro. Então, é uma história triste, eu até arrepio assim, quando eu conto isso e tal. Porque tá aí o tamanho da perversidade que a gente faz com os animais, né? Para a gente poder ir até o zoológico e ter o prazer de ver um animal. Ou então você fala assim, vou levar lá para conhecer um animal. Hoje eu acho que assim, não cabe mais isso na sociedade em que a gente vive, com tanta informação, né, Léo? Eu acho que isso não cabe mais, né? Hoje, e com a internet, né, acesso que todo mundo tem, é muito fácil a gente pesquisar e conhecer os animais, essas espécies disponíveis no mundo inteiro, sem ter que ter essa violência com o animal para estar perto da gente, né? Pois é, e isso me marcou demais, sabe? Assim, é uma coisa que eu fiquei, assim, fico até hoje, fico muito triste quando eu falo disso, porque é uma coisa que não tem necessidade. Outra coisa que eu estava pensando também, assim, e é um trabalho que eu já faço, e você também faz com os cachorros, Os cachorros, né? E a gente fica triste. Certo dia, no domingo, eu fui na casa do meu irmão e no sábado, foi no domingo, eu fui na casa do meu irmão e tinha um cachorro, um filhotinho, com o olho furado e jogaram tinta no olho do cachorro. Então, assim, são coisas... E depois, assim, eu falei assim, eu vou lá buscar uma luva, que ele estava todo ferido, né? E tal, para pegá-lo, né? E pertinho de casa e tal. Eu disse em casa, quando eu voltei já não estava lá mais, né? Eu torço para que alguém tenha resgatado, mas procurei, rodei o bairro inteiro, entrei no meio do mato e tal, não consegui achá-lo. Então, assim... voltando aí a essa questão da fotografia, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa ideia de fazer alguma coisa assim, linkada também com esse olhar assim, mais humano assim, para os bichos, para os animais e tal, né? Você pretende fazer algum trabalho assim? Nós tivemos uma ideia uma vez surgiu, e acabou, né? mas acabou que com essa saída do rádio também, acabou que essa transição assim, a gente não deu continuidade, né? Mas eu pretendo, Betão, assim que você quiser já dar o pontapé inicial, a gente passando Outubro Rosa aí, a gente já pode pensar algo a respeito. Quem sabe a gente pode fazer uma matéria no próprio zoológico. Sim. Sabe, pra gente pode fotografar e procurar saber da história de cada animal lá também, Sim. pra gente, né, trazer essa realidade um pouco mais perto, pra gente poder entender isso. E tem uma campanha que você falou, né, que, de não visitar o zoológico, que ele começou, o Sebastião Salgado começou essa campanha, Ele começou essa campanha, que era Diga Não aos Zoológicos, né? Obrigado, viu? Ele colocou aí o gorila, olha aqui. Se você olhar a imagem do gorila, olha, cara, se você vê ali a imagem, você vê que ele tem um olhar tristonho, cara. Olha pra você ver assim. Ele não... Olha, o Sebastião Salgado é esse aí. E o gorila realmente tem um olhar tristonho, assim. O que está enjaulado, assim, ele tem um olhar, assim. E é muito importante que a gente... que nós façamos isso para os animais, sabe? Que a gente tenha pelo menos assim a coragem de fotografar os animais abandonados na rua, a coragem de falar assim, olha, o elefante, ele atravessa uma savana deve dar pelo menos umas 20 matas do jambreiro, sabe? Em uma noite. Aí você põe o bicho confinado num lugar assim né? de 300 metros quadrados, sabe? E que tenta
alcançar parte do habitat natural dele, né? Que nunca vai chegar. O clima é diferente, tudo diferente, né? A gente você tenta coloca, aproximar, por exemplo, né? você tenta colocar cobras juntos, por exemplo, aquele monte de jiboia junto. Pô, uma jiboia, ela vive sozinha, cara, em uma parte da mata que é só dela, onde ela consegue o alimento e tal. Uma onça, você põe uma onça numa jaula, ela roda naquelas, que aquilo ali é quase que uma jaula, né? Ela roda uma floresta, cara, em 2 noites ela roda uma floresta inteira. Né, atrás de Isso uma impacta casa. diretamente na vida dela aqui, né? Completamente. Então, eu acho que assim... E a gente vê em a outros fotografia tem lugares do mundo muito também, disso, né? O fotógrafo tem essa sensibilidade, né? Tem demais, porque tanto o ser humano quanto o animal, igual a gente viu agora nas imagens que ele colocou, tem alma, tem um sentimento por trás ali, né? Então a gente consegue captar isso através das lentes, tendo uma sensibilidade para isso, é o que a gente conseguiu ver nas fotografias agora, o que a gente vê muito em fotografia também, quando a gente fala de sentimento, né, que são os ensaios desse, igual no Outubro Rosa. Um outro assunto já dentro desse mesmo tema, para a gente poder já fazer um link legal aqui, que está muito recente alguns acontecimentos e que tem uma devida importância, que talvez passando Outubro Rosa a gente pode fazer um foco bem grande nisso, na violência contra a mulher. Sim. Né? A gente vê casos cada vez mais graves, o número de violência contra a mulher aumentando, e a gente tem uma ideia de que é uma realidade distante. A gente não vê isso acontecendo do nosso lado, vê no noticiário aqui, outro ali, mas quando a gente vai aprofundar no assunto, vê que é uma coisa muito séria, é uma situação muito séria. Então, talvez abordar esse assunto de uma forma mais leve, com a fotografia, mas mostrando que é uma causa importante também, que a gente tem que dar uma importância devida. Já que você pulou para esse assunto assim com relação à violência... Porque tudo, na verdade, é uma violência, né? A gente pulou do animal agora, né, para a mulher. Mas eu acho que a gente tem que pular e fazer essa ligação mesmo, porque está tudo interligado, cara. Está todo mundo usufruindo da mesma natureza, do mesmo espaço, né? E existe esse desrespeito, como a gente tem que brigar aqui. O Lucas, a gente estava conversando outro dia aqui sobre a igualdade racial. A promoção da igualdade racial, que veio aqui o presidente da OAB, dessa comissão da igualdade racial. E aí ele estava falando assim, gente, como é que é importante... É um negócio que assim, a gente fica... óbvio que a gente tem que discutir isso, mas como é cansativo a gente ter que ir lá na frente, voltar na raiz, ir lá de novo, voltar nisso. No rádio, por exemplo, nós discutimos racismo quantas vezes você já teve presente? Várias vezes. Violência contra a mulher, várias vezes, e por aí vai. E é uma discussão que ela é cíclica, né? É cíclica. Ela vai, volta, e a gente não vê nada melhorando nesse sentido. Pois é. A gente vê muitas abordagens e pouco resultado em cima disso. E ontem a gente estava falando aqui, por exemplo, às vezes a mulher, como diz a doutora Cristiane, ela é vítima constantemente, e às vezes ela não entende que é vítima, né? Então é um negócio assim, e a gente nem tem propriedade para poder ficar falando desse assunto, porque nós não somos mulheres, nós somos, ao contrário, nós somos criados numa sociedade patriarcal em que a gente está inserido dentro do mundo machista e que o nosso inconsciente ainda é machista. Exerce essa violência. E que a mulher talvez não tenha consciência de que está sendo Não, e a gente às vezes nem percebe, né, que você está exercendo essa violência contra a mulher, sabe? Você está fazendo determinado tipo de comportamento, aquilo está ferindo ela de morte e você não tem consciência, e a pessoa também, assim, ela não sabe nem qual é o sentimento que ela está tendo. Um comentário é uma violência, né? Sim, sem sombra de dúvida. Que às vezes a pessoa tece esses comentários sem a violência, sem entender o processo de violência que está inserido ali, e a pessoa sente. A mulher do outro lado sente. E isso vai minando, e que isso interfere diretamente na autoestima, no convívio dela social, no dia a dia. Então, você mexendo com a fotografia, principalmente com as mulheres, quando abre esse clarão assim, da arte, que a arte faz com que a pessoa respire, você sente essa diferença assim, na aura da pessoa? Nossa, assim, é nítido. É nítido. Principalmente antes do ensaio e depois do ensaio. A abordagem que a gente faz durante as fotografias é uma coisa que quebra esse paradigma, quebra essas barreiras. Ali vira tipo um casulo, um momento único onde ela se liberta. É uma coisa muito linda, assim, o brilho nos olhos, a energia. Só participando mesmo para poder contar como que é. É importante a gente falar aqui, às vezes a gente fala aqui, eu não sou bom samaritano, estou falando aqui, né? Porque eu também... Eu sou machista, gente, né? E aqui todo homem que é criado da forma que a gente é criado é machista. O problema é você ter consciência disso e tentar trabalhar isso, porque isso é uma patologia que precisa ser tratada,
né? E você só consegue tratar isso a partir do momento que você aceita isso, né? Então, eu converso muito com... Eu conversava isso muito com a Cristiane, quando ela ia no rádio e tal. E... Então, a gente tem esse cuidado de entender o seguinte, nós somos... Por mais que você defenda, por mais que eu fale assim, não pode ser e tal, é óbvio que às vezes eu tomo uma decisão que interfere completamente na vida da pessoa e você nem percebe. E toma assim, você faz a coisa, mas sem perceber sem dolo, né? Sem perceber que está fazendo. E aquilo vai passando. Aí, à medida que você vai estudando, que você vai trabalhando, que você vai conversando e tal, é que você vai melhorando o seu comportamento, porque você precisa desconstruir tudo aquilo que foi construído errado. E de anos, né? E décadas, né? Aquilo já vem desde enraizado, né? Desde a situação originária, como dizia meu professor de psicologia. Você tem a sua situação originária, que é a formação entre 0 e 1 ano de idade, e ali tudo que você, medo, curiosidade, prazer, amor, ternura e tal, é implantado nesse período. Depois é que começa a formação do caráter, entendeu? Mas todos esses sentimentos num processo, chama processo de alteridade, ele vem entre 0 e 1 ano de idade. Entendeu? Que a gente acha que não tem aquela consciência, né? A gente não tem a lembrança, mas a gente vai abastecendo ali com isso ali é a fonte. Então ali você tem o inconsciente como produtor de possibilidades. Quando você chama de recalque, né? Quando você assusta, você já está fazendo aquilo porque aquilo identifica alguma coisa na situação originária que te deu prazer e que você gravou no seu cérebro. Que ficou ali, você já começa a brotar. E aí você tem que pensar como bebê. Então, o nenenzinho, ele sentiu prazer, por exemplo, por exemplo, ele deu um tapa e sentiu prazer, então ele gravou aquilo. Um exemplo que eu estou dando, bem corriqueiro. Ele sentiu prazer com aquilo, ele grava aquilo. Ele tomou um tapa, ele sentiu prazer, ele grava aquilo, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo o seu caráter e tal, aquele inconsciente como produtor de possibilidade, ele vai vindo e tal. Isso é um assunto bem... Não, esse é complexo, Esse né? é bem complexo, eu tenho que trazer o Fábio Belo e tal, é um cara muito difícil de a gente conseguir agendar com ele, mas se Deus quiser eu vou conseguir trazê-lo. Mas essa questão desse comportamento é interessante na fotografia, Betão, porque existem as fotografias já pré-estabelecidas, né, de um ensaio, por exemplo, um ensaio de moda, um catálogo, que é uma coisa já direcionada. E as fotografias a gente não tem um briefing antes, que a coisa surge na hora, a gente tem mais ou menos uma direção que vai tomar e do meio do ensaio para frente, ela pegou aqui no programa mesmo. Igual o programa, que é essa coisa dinâmica, metamorfósica, né? Que ela toma uma dimensão completamente diferente. Teve um ensaio que eu estava fazendo que era para ser um ensaio alegre, um ensaio lindo, de sorrisos. E as fotos mais lindas foram feitas com lágrimas e tristeza quando a pessoa estava lembrando de um ente querido que já não tinha falecido, não, mas não estava mais aqui, estava morando longe. Ah, sim. E o ambiente que a gente escolheu para fazer as fotos remetia a essa distância, entendeu? Entendi. Então foi um momento ali onde ela tinha alma na fotografia, onde ela realmente buscou o interior, a saudade, o sentimento aflorou ali, que foi, deslanchou o ensaio. Eu tive um comentário essa semana, que foi até do Marcos, ele falou assim, Betão, você é doido, você faz o programa com quase que pauta nenhuma, a gente só tem um norte, mas não tem pauta. Eu falei assim, mas se eu fizer isso, a gente perde essa coisa assim, da pessoa estar do lado de lá, se sentindo dentro da nossa conversa, né? E eu acho que é bem por aí. Porque há essa interação, né? Pois é. O que vem, né? E para onde essa conversa vai? Pois é. E é uma regada à água, viu, gente? Aqui na caneca tem água mesmo. Vão até tomar uma aguinha. Experimentar para ver. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Essa situação toda que a gente está vivendo essa semana, que é a questão dessa sentença do juiz falando que o homossexualismo tem que ser tratado como doença. Ou pode ser tratado como doença. Parece que a gente está andando para trás, né? Você fala assim, nossa, cara, assim, nossa, isso parece... Sabe quando você joga aquele jogo de tabuleiro, que você joga o dado e fala, volte 4 casas? Ah, sim. Tipo, você avança uma, volta 4, né? Avança 2, volta 5. É uma coisa assim que, nos tempos atuais, a gente não pode aceitar uma posição como essa, né? Sim. Eu acho que, no mínimo, foi equivocada no ponto de vista da abordagem dele, né? Um tema tão delicado. E eu tenho minha opinião formada sobre isso e acho que vai totalmente contramão que foi a sentença dele. Tem alguma
você já pensou em fazer algum? Eu acho que talvez seria, vou te dar uma ideia, mais uma dentre todas que aparecem na minha cabeça, de fazer um ensaio fotográfico não com homossexuais, mas eu acho que assim, o mundo LGBT como um todo, né? Talvez fosse assim, um negócio interessante a gente fazer e discutir isso aqui. Eu acho que assim, seria um grande trabalho. Assim. Eu já fiz. Já fez? Já fiz um casamento entre 2 mulheres. Nossa, que massa, As fotos cara. ficaram lindas, a gente fez na Praça do Papa. Se quiser eu posso pedir autorização para elas, para poder a gente divulgar algumas imagens aqui. Ah, sim, sem sombra. Eu entro em contato com elas essa semana e elas autorizando. Semana que vem a gente pode passar as imagens aqui. E foi um ensaio maravilhoso. E assim, muito legal que uma torcia pro Cruzeiro, a outra torcia pro Atlético. Então a gente abordou isso no final do ensaio, cada uma com a camisa do time, mostrando o amor entre as torcidas também, que a gente estava naquele problema grave de briga de torcida na época, sabe? Então foi muito lindo, o ensaio foi muito legal. Então, se Deus quiser, semana que vem, tendo a autorização dela, a gente vai mostrar essas imagens aqui. É emocionante fazer assim, porque é um mundo, parece que como a gente, nós vamos voltar nessa coisa do machismo, né? Porque o não aceitar o outro da forma que ele é, além de ser preconceito, e, por exemplo, a visão ela é preconceituosa e tem também muito de machismo ali, né? Por que 2 homens têm que ficar juntos, por que 2 mulheres têm que ficar juntas e tal. E hoje nós já estamos, não tem nem isso mais, né? São 3, 4 pessoas juntas. A liberalidade total, isso, né? Total. E eu acho que isso, cada um tem que ser feliz da forma que acha que deve ser feliz, assim, respeitando todas as condicionantes e tal. Mas eu acho que assim, sendo feliz, eu acho que é o que importa, né? É muito emocionante assim quando você vê aquilo ali, porque na realidade, como a gente é preparado com um robozinho para um formato de sociedade diferente, quando você se depara com aquilo, no início talvez aquilo não é que te assuste, mas assim, é diferente. É diferente, né? Te causa um abalo por ser uma situação diferente, né? E o que foi engraçado nesse ensaio, porque elas tiveram essa reação. Porque elas estavam preocupadas como que seria o comportamento das pessoas vendo aquele ensaio sendo feito. Entendeu? Então, durante o ensaio que elas foram ficando mais tranquilas também. E eu achei que, por exemplo, haveria uma movimentação diferente de pessoas para ver o que estava acontecendo. Que uma fotografia, um comercial sendo gravado, uma fotografia de produto, um ensaio 15 anos, qualquer coisa que envolve câmera num lugar público já gera uma movimentação diferente das pessoas querendo saber o que está acontecendo, né? E quando é um tema delicado como um ensaio homossexual num ambiente aberto, a gente achou que haveria isso também. Mas todas as pessoas passavam com a maior naturalidade possível, ninguém ficava olhando muito. E principalmente na hora dos beijos e tal, que era um ensaio de casamento, né? E para elas que do meio para frente é que ficou mais à vontade. No início elas estavam meio preocupadas, né, com abraços, com carinhos muito próximos assim. E depois foi lindo o ensaio, transcorreu da forma mais linda e as imagens, assim, uma demonstrando carinho pela outra mesmo, amor, cumplicidade. Um ensaio de um casal, em momento de amor mesmo, próximo ao casamento. Foi muito lindo. Ô, Léo, bom, gente, o programa hoje foi curtinho, mas um programa muito legal, assim. Eu acho que, dentro de todos os programas que nós já fizemos, assim, falar de arte sempre é muito gostoso, né? Nós falamos aqui segunda-feira de música, né? O Eli estava aqui no fundo tocando, Chuck Berry tocando e tava... Esquece a câmera aí atrás, não. E eu vou querer a escovinha para preparar depois lá, hein? Ah, não, sem dúvida. Porque segunda-feira teve preparação e tal, pareceu tudo bonito aqui. Eu vou querer depois também um ajeito aqui. Posso deixar só o recado da participação do Outubro Rosa? Não, fica à vontade, cara, fica à vontade. Tá, gente, então quem tiver interesse de participar da campanha do Outubro Rosa, da fotografia, o ensaio vai ser feito durante todo o mês de outubro. Pode acessar o site www.leocoelhofotografia.com.br e mandar uma mensagem lá, falando que quer participar, com os dados, telefone, que a gente entra em contato. Ou através das redes sociais, que é @leocoelho_fotografia, no Instagram e no Facebook, facebook.com/leocoelhofotografia_oficial. Tá? Pode deixar o telefone também, o WhatsApp? Lógico, fica à vontade. 98749-1452, 98749-1452, só mandar um zap, ligar que a gente agenda. E uma coisa que eu queria abrir esse ano também, que ano passado a gente fez todas as fotos em estúdio. Quem tiver interesse em fazer essa foto em casa, num local aberto, numa paisagem que goste, não tem problema nenhum, a gente pode combinar e fazer também em local aberto, que o dia está ficando lindo aqui em Nova Lima, por mais que está com muita queimada, né, muita eu tô fumaça, sofrendo com essa rinite que não mas passa, a gente está tendo uns pôr do sol
do sol maravilhoso, e aí a gente pode marcar de fazer externo, tá bom, gente? Beleza, gente. Bom, chegamos ao final. Olha que bonito ficou na tela, você viu lá, ele colocou Léo Coelho Fotografias, né? Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Amanhã, não, fica tranquilo, Léo, essas coisas acontecem também. Acontece até comigo. Eu tô rindo de cabeça ali, já na frente, bom, amanhã o programa é com o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras, né? A gente vai colocar aí algumas situações. Eles estão indo para uma comunidade ribeirinha, lá no Mato Grosso, né? Já passamos o vídeo aqui em outra oportunidade, vou combinar com a Alessandra aqui, a gente vai passar amanhã de novo. Amanhã nós vamos receber aqui a Letícia e o Rodrigo mais uma vez, para a gente poder falar desse mundo solidário, né? A gente precisa tratar muito dessa coisa da solidariedade, não só aqui no programa, mas na nossa vida pessoal também. Seja solidário, seja amante da música, da arte, dos animais e da vida. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.